Boa noite aos irmãos, graças a Deus mais uma vez pela palavra de Deus nessa noite. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 22. Não poderia perder a oportunidade na semana de Páscoa de tratar sobre o assunto Jesus chamado Cristo. Mateus, capítulo 27, versículos de 15 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois que quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos mais uma vez, abrir a Tua Palavra nesse período de Páscoa, Deus, que nós possamos entender a mensagem aos nossos corações, para aqueles que ainda não Te conhecem como Salvador, entender o verdadeiro significado da Páscoa, o presente, ó Deus, que é a vinda de Cristo a esse mundo para sofrer pelos nossos pecados, morrer e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Fala aos nossos corações e que Tu possa fazer a obra para a Tua honra e para a Tua glória. Somos gratos por tudo, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Jesus chamado Cristo é o nosso título dessa mensagem. No início do livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz que E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados seus. Então Jesus significa salvação de Deus. Cristo, Messias, Salvador ungido em hebraico, quer dizer, o Messias prometido. Jesus, chamado Cristo, a salvação do ungido. E eu gostaria, nesse momento que nós temos à luz da palavra de Deus, irmãos, tratar em relação à forma da rejeição. Ele foi rejeitado. Primeiro, Jesus foi rejeitado quanto à escolha. Versículo 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Então, quanto à escolha do povo, Jesus foi rejeitado. O povo teve a chance de escolher entre Jesus e Barrabás. Deus é um Deus justo, irmãos. Deus quer salvar ao invés de lançar o pecador no inferno. Mas Ele dá o livre-arbítrio, a condição da escolha. A pessoa tem a liberdade de escolher. Essa é a mensagem que essa igreja prega ao longo de 31 anos. Nesse período de Semana Santa, nós mais uma vez abrimos a oportunidade para pregar a salvação verdadeira, que é a verdadeira Páscoa. Cabe salientar que nesse momento em que Jesus está aqui com Pilatos e oferecido a escolha entre escolher Barrabás e Jesus, é numa sexta-feira, a sexta-feira da paixão, pela manhã, em torno de 8 horas da manhã. Então nós temos aqui Jesus e Barrabás sendo colocado para a escolha do povo. Será que isso não acontece nos nossos dias, irmãos? Quando nós proclamamos o Evangelho, Jesus ou o mundo? Jesus ou servir aos meus prazeres? Jesus ou as coisas que me agradam? O povo teve a livre escolha, assim como o homem hoje tem a livre escolha de escolher fazer aquilo que agrada a Deus ou agrada ao mundo ou à sua carne. Por quê? Porque Deus é justo, Ele dá oportunidade. Mas uma certeza há, que a vida do homem nesse mundo ela é passageira. E um dia a pessoa vai se apresentar diante da presença de Deus. E aí as escolhas que ela fez na vida atual vão refletir para a eternidade. Então Deus quer que a pessoa entenda o seu amor para com Ele através
de Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos dar a oportunidade para que aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador possa escolher entre Jesus, ou o mundo, ou seus prazeres. Eu, por exemplo, antes de fazer a mensagem, escolhi essa camisa e essa gravata. Eu escolhi a igreja que eu frequento. Eu escolhi o local onde eu moro. Eu escolhi o meu time de futebol. Por quê? Porque eu tenho o livre-arbítrio para escolher. Então a nossa vida, toda a nossa vida, até nós partirmos desse mundo, nós sempre estaremos nos deparando com escolhas. E essas escolhas muitas vezes vão nortear a nossa vida ou o nosso futuro. Jesus ou Barrabás? Quem era Barrabás? É claro que Barrabás era um prisioneiro, porque assim como Jesus estava preso, Barrabás também estava preso. João 18,40 diz: então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás, pedindo que soltasse a Barrabás. E a palavra de Deus diz no versículo 40, Barrabás era um salteador. Barrabás era um ladrão. Isso acontece, irmãos, nos nossos dias, quando nós perguntamos para as pessoas escolherem entre Jesus Cristo ou o mundo. Escolhem que soltassem Barrabás. Ou seja, eu não quero escolher Jesus Cristo, eu quero escolher as coisas que me agradam. Lucas 23, 18 e 19. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo, fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Nas nossas prisões hoje, irmãos, há organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho e tantas outras facções que atormentam a vida das pessoas que estão fora da prisão. Atormentam parentes, atormentam juízes porque condenaram essas pessoas, são determinada a morte de parentes de presos que estão lá, porque não agradam aqueles presos que estão ali, e tantas outras maldades são feitas. Alguns marginais, muitas vezes, com essas ações, com suas proezas, tornam-se ídolos, referências. Quem não conhece Fernandinho Beiramar, Escadinha, não pense que na época de Cristo, quando escolheram Barrabás, foi diferente. Eles escolheram um marginal ao invés de escolher a Jesus Cristo. Por quê? Isaías 5,20 diz, ai dos que chamam ao mal bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Por que esse comportamento? Em razão do pecado. A explicação de ter soltado Barrabás é o pecado do coração do homem, irmãos. Fazem do mal luz e da luz trevas. Por quê? Porque o pecado transforma os conceitos, padrões do homem. E o homem, em razão dessa percepção errada, escolhe Barrabás ao invés de escolher Jesus Cristo. Então dá-nos um ladrão, dá-nos o mal e crucifica, mata o doador da vida. Essa é a explicação em razão do pecado. Aconteceu naquele período em que Cristo esteve no mundo e acontece nos nossos dias, irmãos. As pessoas escolhem Barrabás ao escolher Jesus. Escolhem Barrabás, drogas, cigarro, sexo, prostituição, vida de prazeres. Escolhem o mundo ao invés de escolher Jesus Cristo, porque, conforme lemos em Isaías 5,20, transformam o mal em bem, a luz em trevas, porque o pecado faz com que essa conversão de valores aconteça na vida dessas pessoas. Muitas pessoas em nosso país, irmãos, são assassinadas. E quando nós vemos uma pessoa que está sendo tentada ou ser assassinada ou roubada, reagindo contra um ladrão e mata esse ladrão, o que acontece? Os direitos humanos, a lei vem para cima dessa pessoa, porque ela na legítima defesa salvou a sua vida. Mas se ela é morta, não é dado bola para isso, porque foi mais um morto por um assassino. Não é dado o mínimo significado à vida dessa pessoa, porque há uma troca de valores. O falso moralismo das pessoas em razão do pecado, irmãos. Luz vira trevas e as pessoas agem dessa forma, protegem o que é errado
ao passo do que é certo passam por cima. Então, quem matou presta, quem não matou não vale nada. Inversão completa de valores. Jesus Cristo multiplicou os pães para 5.000, para 4.000, transformou aqueles 5, 6 peixes para saciar uma multidão, curou cegos de nascença, curou coxos desde o ventre das suas mães, curou todos os tipos de males físicos, abençoou o povo pregando o evangelho. A libertação do pecado foi rejeitado. Dá-nos Barrabás, fora com esse Jesus. Foi o que aconteceu e é o que está acontecendo nos nossos dias quando nós pregamos Jesus Cristo. As pessoas não ouvem o apelo de Deus, não ouvem quando evangelizamos, não ouvem quando entregamos um folheto que é para a vida eterna delas. Não querem o nosso testemunho, preferem os padrões, porque não querem a luz na vida de trevas que vivem. Transformam o certo no errado e o errado no certo. Preferem a sua religiosidade, seus costumes, ao invés da salvação em Jesus Cristo. Versículo 20. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que escolhessem Barrabás ao invés do presente de Deus para a vida desses homens. Então Deus está na boca das pessoas, mas Deus está longe do coração dessas pessoas. É o que nós vamos ver nessa semana de Páscoa. As pessoas com boas obras, as pessoas demonstrando o seu amor, mas Jesus Cristo não está presente na sua vida. Ai dos que do mal chamam bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Versículo 21 do nosso texto. E respondendo, o presidente disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Escolheram Barrabás, ou seja, escolheram o mal ao invés de escolher o bem para a sua vida. Jesus, então, rejeitado pelo povo na hora da escolha. Quando chega a hora do povo escolher, Jesus é rejeitado. E Jesus é rejeitado quanto ao envolvimento, o segundo aspecto, versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A pessoa é desafiada a viver uma vida digna, a uma vida na presença de Deus, uma vida de santidade, e aí ela tem a reação da mulher de Pilatos. Não se envolva na vida desse homem. É o que acontece hoje. Prega o evangelho, as pessoas não querem se envolver, as pessoas rejeitam porque não querem aceitar a mensagem. Ouvem vez após vez, mas não querem se envolver. Deixa para lá, deixa para uma outra hora. Para mim agora não. Qual o problema de se envolver com Cristo? O problema é uma vida transformada, o problema é um coração transformado, o problema é ter uma fé diferente da fé que tem hoje, o problema é, ao invés de ter religiosidade, é ter a verdadeira fé em Cristo Jesus. Não só falar de Deus de boca, mas de coração, crer e viver uma vida que agrada a Deus. Por isso que as pessoas não querem se envolver, porque terão que largar de mão seus prazeres, seus conceitos do mundo. Não, prefiro Barrabás. Porém, a fé em Cristo, ela precisa vir de dentro da alma. É uma decisão genuína. Por quê? Porque ela vai mudar a atitude, ela vai transformar, vai mexer com o seu eu, o seu interior. E aí a pessoa vai agir, vai trocar o que é errado pelo certo, vai trocar o que é trevas pela luz. Não terá uma vida mais conforme a carne, mas uma vida em espírito, porque verdadeiramente terá experimentado a fé em Jesus Cristo. Então a visão de honrar a Deus com suas vidas vem de um relacionamento, de um envolvimento com Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem, porque preferem dar honra a si, preferem dar honra ao mundo, não querem se envolver. Porque pensam que ser crente será uma vida de cobrança, porque ser crente será uma vida em que eu terei que me privar. Não, não precisa isso. Será uma transformação que será pela vontade de Deus.
uma transformação em que os conceitos, os valores internos serão transformados e a pessoa não praticará por força, mas porque tem a fé verdadeira em Jesus Cristo. Não quererá mais o mundo e seus compromissos, e sim um compromisso em servir a Deus, por maiores que sejam as perdas. Por se envolverem com Cristo, então as pessoas evitam disso. Por quê? Porque terão primeiro que padecer, Filipenses 1:29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer, como também padecer. Então elas não querem se envolver porque não querem padecer, mas é um privilégio, além de crer, padecer. O exemplo dos apóstolos, Atos 5, 40, 41, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo açoitado-os, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram. Retirando-se, pois, da presença do conselho, os apóstolos regozijaram-se de ter sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então as pessoas não querem aceitar Cristo porque não querem ser afrontadas. Elas resistem porque querem continuar suas vidinhas do seu jeito, ao invés de padecer injúrias, tribulações, perseguições, maltratos, provocações, escarnecimentos pelo Evangelho. Porque vão ter que demonstrar uma vida transformada, novos conceitos. Agora eu tenho a luz de Deus em mim. Então deve ser um prazer para o crente sofrer. Mas alguém dirá, mas Deus tem prazer nisso? Não, Deus não tem. Mas Deus sabe que isso trará glória ao Senhor. Por isso que muito sofrimento cristão, ele precisa ser suportado para que Deus seja glorificado, para que o meu eu diminua e a glória de Deus seja manifesta. E nós temos o exemplo dos apóstolos, que é exemplo maior do que o apóstolo Paulo. Perseguições, segundo Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Alguém disse, Deus só teve um filho sem pecados, mas Deus não teve e não tem nenhum filho sem sofrimento. Todos os filhos de Deus, em algum momento de suas vidas, padecerão por causa do Evangelho. Serão perseguidos. Mas Deus tem prazer nisso? Não, não tem. Ele quer receber glória com isso. Todos os filhos de Deus têm que ter isso em mente. Hebreus 11:25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés escolheu, ao invés de ser conhecido como filho da filha de Faraó, padecer com o povo de Deus para glorificar a Deus do que ter o prazer das coisas do mundo, das coisas da sua posição social como filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele não teve vergonha de se identificar com Deus, com o Evangelho, porque ele tinha por maiores as recompensas em sofrer como um servo de Deus. Vai sofrer um pouco, mas no futuro vai receber o seu pago pela sua fidelidade. E assim as pessoas não querem, mas o Filho de Deus verdadeiro tem isso como a meta para a sua vida. Teremos esforços, sofrimentos, assim como teve Paulo, assim como teve Moisés. Mas será para a glória de Deus. Então, o Filho de Deus, como parte da Igreja Santa, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que passar por tribulações, ele vai ter que passar por provações para que o caráter santo da igreja seja formado e as pessoas possam ver o verdadeiro Evangelho sendo pregado e refletido pela verdadeira igreja de Cristo. Vale a pena, irmão, irmã, mas para isso, padecendo, fique firme. Então os crentes do passado foram rejeitados, mas eles ficaram ao lado dos ensinamentos. Olha quando houve a cisão dos crentes verdadeiros em relação à Igreja Católica Romana, muitos, por sua fé, foram queimados vivos, foram jogados no abismo, receberam em seus ouvidos, derramaram chumbo derretido, tiveram que beber chumbo derretido, sofreram tantos maus por sua fé. Ficaram ao lado daquilo que eles criam, que
para a pessoa ser batizada, ela precisava crer em Jesus Cristo. Eles não concordavam com o batismo de infantes e eles sofreram por isso. Por quê? Porque foram contrários aos ensinamentos da Igreja Católica. Foi um privilégio para esses crentes, irmãos. Deve ser um privilégio para nós como batistas, porque toda a nossa fé está colocada na mesma fé que aqueles que ficaram ao lado do Evangelho permaneceram firmes. E nós devemos mostrar às pessoas o que nós cremos através da fidelidade em meio às provações e às perseguições. Lutar por princípios bíblicos da palavra de Deus. Muitas igrejas contemporâneas carecem de princípios, graças a Deus, porque nós tivemos mártires no passado em que nós podemos nos espelhar para continuar servindo a Deus com os princípios bíblicos. A mulher de Pilatos disse: não te envolvas. Imagina se esses homens não tivessem ficado ao lado da verdade. Será que muitas igrejas chamadas batistas hoje existiriam pela fé desses que perseveraram, que se envolveram com o Evangelho? É o que Deus espera de ti, é o que Deus espera de mim no presente tempo. Filipenses 3,10: para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, por causa de Cristo, compromisso para conhecer a Cristo profundamente. É o que Paulo diz, é o que Paulo nos exorta no mesmo capítulo, versículo 8: e na verdade tenho também por perdas todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo, Moisés escolheram antes sofrer, ser maltratado com o povo de Deus, perder as coisas momentâneas desse mundo, irmãos, para ganhar as coisas eternas. Não viviam religiosidade, viviam Cristo, viviam a fé verdadeira. É o que a igreja contemporânea precisa nos dias de hoje. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas se preocupam com as coisas desse mundo, se preocupam com as coisas passageiras. E entre essas pessoas, irmãos, muitos crentes têm essas atitudes, porque não querem se envolver para não sofrer, para não padecer, para não perder o gozo momentâneo do pecado. Mas um dia responderão. Aqueles que não têm a Cristo como Salvador serão afastados da glória de Deus. E o crente negligente receberá castigo pela sua infidelidade. Então, Jesus, chamado Cristo, rejeitado primeiro pelo povo quando na hora da escolha, segundo, rejeitado quando na hora do envolvimento, e terceiro, por último, rejeitado na hora do apelo. Versículo 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado, seja crucificado. Não há outra decisão quando nós fizermos o apelo. Aceite a Cristo ou rejeite a Cristo. Não há um meio termo, não há em cima do muro. O povo escolheu. Eu quero que esse Jesus morra, eu quero que esse Jesus seja crucificado. Temos que lembrar, irmãos, que a morte de cruz naquela época era a morte mais cruel, era a morte mais indigna que uma pessoa poderia sofrer. E é o que o povo pediu para Jesus Cristo: seja morto na cruz, seja humilhado na cruz. Constantino, muitos anos depois, aboliu esse tipo de condenação porque ela era indigna para o homem. E Jesus Cristo sofreu essa morte por mim e por ti. João 19,15: mas eles brandaram: tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Foi uma ousadia, uma maldade do povo, que continua sendo essa mesma maldade, esse mesmo comportamento hoje quando nós fazemos o apelo. Jesus ou o mundo? Jesus ou os teus prazeres? Fora com Jesus. É isso que Deus vai fazer com aquela pessoa que está agindo nesse mundo hoje em relação ao Evangelho. Quando diz hoje, fora para Jesus, o dia que chegar na presença de Deus, fora é o que Deus vai dizer para ti, se rejeitar Jesus Cristo aqui nesse mundo.
É duro, mas é a verdade. É o apelo que nós estamos fazendo para que tu possa crer em Jesus Cristo como Salvador. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficaram ao lado da mentira. Barrabás crucifica Jesus. Deus concedeu o livre-arbítrio. Deus concede da mesma forma hoje esse mesmo livre-arbítrio, a faculdade mental, pela razão, escolher a Jesus ou escolher ao mundo. Apocalipse diz que deve se lavar no sangue de Cristo, mas a pessoa diz fora, fora. Qual é a tua condição diante de Deus? Fora Jesus ou receber Jesus Cristo? Lembra que Deus dirá para ti, se tu disser fora hoje para Jesus Cristo, fora daqui, não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. É duro, mas é a palavra de Deus que mostra. Assim como tu rejeitas Jesus Cristo hoje em vida, Deus vai te rejeitar o dia que passar dessa vida para a eternidade. Longe de Deus porque rejeitou Jesus Cristo nessa vida. É simples assim, mas é a verdade que nós pregamos, porque é isso que ao longo do tempo nós proclamamos, que é a palavra de Deus. Então faça uma decisão enquanto ainda há possibilidade. Não permita que o mundo te engane, que o inimigo te engane, mas que tu possa receber Jesus Cristo. A pergunta feita a Pilatos é a mesma que é feita nos dias de hoje. E o que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos perguntou ao povo. Eu te pergunto hoje, o que tu farás de Jesus chamado Cristo? Não vamos te pressionar, não vamos te expulsar da nossa presença, não vamos te dizer fora daqui, não. Não nos cabe a julgar. O que nos cabe é a proclamação do Evangelho. A decisão de receber ou fora Jesus, ela é pessoal. Que tu possa pensar e refletir sobre a tua necessidade. A palavra de Deus, mais uma vez, foi proclamada, mesmo à distância, mesmo pela internet, em razão do distanciamento social que nós temos imposto pelo coronavírus, para o bem, para que não se propague. Mas a mensagem ela é propagada e ela chegou no teu coração. A decisão ela é pessoal. Não expulse Cristo de tua vida, e sim convide-o para que possa ser teu Salvador. O mundo comemora a Páscoa na sua religiosidade. Nosso desejo é que tu comemores a verdadeira Páscoa, recebendo a Jesus Cristo como teu Salvador. A decisão é pessoal. Mude a tua posição de treva para luz, de errado para certo. Receba o passaporte para a vida eterna, para que tenhas direito à árvore da vida e possas entrar na cidade pelas portas. É o que nós lemos no livro de Apocalipse. Faça um contato conosco pelas redes sociais ou pelo telefone e nós te mostraremos biblicamente como tu pode receber Jesus Cristo e ter direito à vida eterna. O nosso apelo é esse. Não rejeite para que não seja rejeitado. E para nós crentes, a exortação é de continuarmos firmes, a crescermos na graça e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aguardando o retorno de nosso Senhor, servindo como exemplo no tempo que ainda Deus nos dá nesse mundo, como foi o apóstolo Paulo, como foi Moisés, como foi aqueles irmãos que ficaram ao lado da verdadeira palavra de Deus e enfrentaram e perderam suas vidas para servir ao Senhor. Tudo consideraram como perda desse mundo para ganhar o verdadeiro e genuíno cristianismo. Que Deus possa ser glorificado com a minha, com a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, mais uma vez aberta nessa noite. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos nesse país de proclamar o Evangelho e também, ó Deus, a liberdade que tu dá ao homem de escolher, de servir, não por força, mas pelo teu Espírito, que tu possa estar falando a cada coração, aqueles que não têm a Cristo como Salvador, Deus, possam pensar na sua condição diante de Ti e fazer uma decisão em aceitar a Cristo como Salvador, porque se rejeitarem nessa vida, serão rejeitados quando chegarem na Tua presença.
mas somos gratos porque Tu ainda dá a oportunidade, Deus, porque Tu não deseja que nenhum pecador se perca. E nós, crentes, possamos continuar firmes, Te servindo em meio às tribulações e dificuldades do presente tempo. Graças te damos por tudo, eu oro agradecido em nome de Cristo com perdão dos meus pecados. Amém.